Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com Patrícia Spinelli e Sandra Benites, do projeto Galileu Mobile, um projeto de divulgação científica na área de astronomia. Isso, a nossa pauta continua na divulgação científica e na astronomia. 7 de julho de 2015, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Para você, mulher moderna que gosta de estar linda todos os dias, o Estúdio Retrô oferece uma equipe de ponta para lhe atender de segunda a sábado. Designer de sobrancelhas, escova com reconstrução, especialista de unhas decoradas e unhas de porcelana, escovas sem formal e muito mais. O Estúdio Retrô Esmalteria e Cabeleireiro fica na Rua do Imperador 264, loja 7. Telefone 2243-1741. Estúdio Retrô, onde todo dia é dia de estar linda. Não perca mais tempo nem oportunidade. Aprenda inglês de forma rápida, direcionada e definitiva. Eduardo Mazeu, aulas de inglês. Cursos para todos os níveis. Cursos especiais, preparados de acordo com o seu interesse e área de atuação profissional. Aulas individuais ou em turmas reduzidas. Material próprio e sem custos adicionais. Preços promocionais para empresas. Venha conferir. www.mazeu.com 2244-8670. Eduardo Mazeu, aulas de inglês. The right place for you to learn English. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento e hoje, na nossa pauta, o destaque da entrevista com a Patrícia Spinelli e Sandra Benites, e na nossa pauta o projeto Galileu Mobile, um projeto de divulgação científica na área de astronomia. Mas antes de a gente conversar com a Patrícia e com a Sandra, então retomar um pouco o nosso programa do último dia 27 de junho de 2015, num sábado à noite, quando nós estivemos aqui nos estúdios da TV de Petrópolis, com a equipe do Mars Academy, num programa de 1 hora, e tivemos aqui no programa o Vladimir Lira, o Jeffrey Marlow e o Hank Leuckart, que estavam na frente desse projeto de divulgação científica do Mars Academy, que é um projeto onde pesquisadores da NASA vieram aqui ao Brasil, na Cidade de Deus, ensinar um pouco de metodologia científica e olhar um pouco para o planeta Marte. Então, muito interessante o projeto, foi 1 hora de duração do programa, mostrando o que se pode fazer quando o assunto é divulgação científica e astronomia. E hoje nós estamos aqui com a Patrícia Spinelli, que é pesquisadora do Museu de Astronomia e de Ciências Afins do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e com Sandra Benites, pós-doc do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. As duas participam do projeto Galileu Mobile e vamos entender que projeto é esse na área de divulgação científica em astronomia. Então, Patrícia, o que é o projeto Galileu Mobile? Prazer em tê-las aqui com a gente. Prazer, obrigado pelo convite e bom dia a todos. Bom, esse projeto que nós participamos, que chama Galileu Mobile, ele é um projeto de divulgação em ciências, em especial da astronomia, porque somos astrônomos, e é um projeto que ele funciona por meio de expedições. Então, cada vez que a gente faz uma expedição, nós visitamos, sobretudo, escolas, e a gente atende, em geral, as escolas que elas estão dos centros urbanos, no sentido de que as nossas ações elas são focadas para lugares onde programas de divulgação de ciência não chegam, né? Então tem um pouco essa característica. E também a gente utiliza a astronomia, a gente divulga a astronomia com o intuito de que seja uma inspiração, né? Que as crianças e os jovens que estão envolvidos nesse programa, eles utilizem a astronomia e se motivem, né? Para se fazer mais perguntas, se motivem para aprender um pouco mais de ciência ou sobre qualquer outra coisa que eles tenham vontade de aprender. O projeto Galileu Mobile é uma rede internacional.
Não é isso? Como é que funciona essa rede internacional, Sandra? Sí, oi, bom dia, prazer estar aqui. Então, Galileo Mobile está formado basicamente por voluntários de todos os países. Foi um projeto que começou inicialmente na Alemanha, um grupo de doutorandos, ¿no? De estudantes de doutorado, que eles começaram com essa ideia de trazer astronomia nas escolas e fazer aquela divulgação. Só que o grupo começou a crescer e incluiu pessoas de todas as partes do mundo. Então, a gente tem colaboradores que estão em Índia, que estão em Uganda, que estão nos Estados Unidos. É uma rede agora que já cresceu depois de 5 anos, realmente muito internacional, com muitas pessoas de muitas partes do mundo e culturas diferentes. E nesse projeto, como é que ele é financiado? É um projeto voluntário ou tem entidades que apoiam o projeto? Como é que funciona isso? Isso justamente como o nosso projeto ele é voluntário e nós não estamos registrados em nenhum lugar. São simplesmente pessoas que se conectam através da internet para discutir ideias e projetos. Então, nós não temos um financiador assim, permanente. Então, cada vez que nós elaboramos um projeto, uma expedição nova, depois que essa proposta já está montada, com o apoio de contatos locais, a gente busca por patrocínio, basicamente. Então, isso vai depender muito do país aonde se vai e das pessoas que estão trabalhando no projeto. Então, normalmente, como nós estamos sempre vinculados a instituto de pesquisa, o primeiro lugar aonde nós recorremos são os nossos próprios institutos de pesquisa. Mas já aconteceu assim, de ter entidades, digamos, outros tipos de patrocinadores assim, no projeto. Agora, a gente estava conversando dos bastidores. Vocês se apresentam, vocês são formadas em astrofísica. E a gente fala muito de astronomia. Qual é a diferença dos astrônomos? Então, qual é a diferença entre a formação de um astrônomo e a formação de um astrofísico? Bom, a verdade é que agora, relativo à pesquisa que é feita dentro da astronomia e astrofísica, acho que não tem muita diferença. No caso de Patrícia e eu, nós somos formadas em física. Então, você não só estuda aquela parte da física relacionada com a astronomia, mas estuda toda a física geral. Mas depois a gente fez um doutorado em astrofísica, então se especializou naquela parte do cosmos, do universo, de entender a física que está acontecendo nas galáxias, nas estrelas. E pode ser, eu acho que aquelas graduações que têm aquele enfoque na astronomia têm algo mais que ver com a observação de telescópio. Acho que fundamentalmente essa seria a diferença, uma formação mais teórica versus uma formação mais encaminhada na astronomia observacional, mas tampouco sempre. E também eu acho que é fundamental falar que igual não existe, mesmo que a pessoa vá fazer a carreira de astronomia, não existe astrônomo sem estudar física e matemática. Não tem como desvincular a astronomia da física, né? A gente sempre usa a física para entender o comportamento dos astros. Só para para o nosso público entender um pouco, a gente tem muita garotada que assiste o programa, se ele quer se formar na área, quer trabalhar na área de astronomia, ele pode seguir, então, o caminho tanto da física quanto da própria astronomia em si, ou da matemática, é isso? Ele pode ter esses caminhos para se tornar um astrofísico. Sim, exatamente. Até porque no Brasil, se a gente pega o nosso contexto, não são todas as universidades que oferecem a carreira de astronomia. Na verdade, são muito poucas. Não só no Brasil, né, Sandra? Eu acho que na Espanha também, na verdade. A maioria, às vezes, oferece o curso de física e depois a pessoa vai se especializar. Mas o caso do estado do Rio de Janeiro é muito privilegiado, porque na Universidade Federal do Rio de Janeiro a gente tem o curso de graduação em astronomia mais antigo do Brasil, né? Mas é uma exceção. Sim, por exemplo, o meu supervisador agora na Universidade Frei Jota, ele é engenheiro, é verdade. Ele começou a formação em engenharia, depois fez o doutorado para se especializar em astrofísica. Então, tem vários caminhos que levam à pesquisa da astrofísica e astronomia. Bom, e vocês tiveram contato também com o Vladimir Lira, que teve no projeto Mars Academy, com o Jeffrey Marlow também. Como é que foi a relação, como é que o projeto Galileu apoiou o projeto Mars Academy na Cidade de Deus? Vocês participaram também lá das atividades? Como é que foi isso? Nós estivemos lá, né? Talvez até a Sandra pode comentar o melhor, porque ela ainda foi a via de contato maior.
Sim, bom, Mars Academy é um projeto que surge nos Estados Unidos e um projeto muito similar com Galileo Mobile, no sentido que os dois trabalham com divulgação da ciência nas escolas, né? Tem algumas particularidades próprias, eles normalmente escolhem uma só escola, ficam mais tempo que a gente em Galileo Mobile, mas o espírito é o mesmo, né? Temos aquela coisa de motivar, incentivar e inspirar as crianças para não só para se interessar na ciência, mas para desenvolver um pensamento crítico. Então, através do Vladimir Lira, que era o contato com o Brasil, eles nos contactaram para aprender um pouco da experiência que a gente já tem de vários anos de projetos, 5 anos que tem o Galileo Mobile, e ver como a gente podia apoiar o equipo americano aqui, desde um ponto de vista de logística e também com o idioma, né, porque os pesquisadores da NASA não conheciam o idioma português. Então, fizemos uma colaboração com eles para que o projeto deles fosse um sucesso e, obviamente, agora a gente ficou parceiros e vamos provavelmente trabalhar no futuro também juntos. Então, nós participamos, um dia das atividades, nós participamos. A Sandra participou mais do que eu, mas um dia especificamente nós conduzimos as atividades com a Caroline, que acabou não vindo aqui. E fazendo até uma atividade que a gente trabalha muito nos nossos projetos, que é a reprodução do sistema solar numa escala menor, numa escala entendível, né? Porque o sistema solar é muito grande. Bom, vocês têm projetos no Chile, na Bolívia, Peru, Índia, Uganda, aqui no Brasil e na Colômbia. Por que esses países especificamente, Patrícia? O projeto ele poderia acontecer em qualquer lugar do mundo. Isso, escolas que não têm acesso a programas de divulgação de ciência, às vezes mesmo dentro dos centros urbanos isso acontece, né, de grandes centros urbanos. Cada uma dessas expedições, né, desses países, eles aconteceram em anos diferentes. Em 2009, quando a gente visitou Chile, Bolívia e Peru, foi a primeira vez que a gente executou o projeto e, na época, se comemorava o Ano Internacional da Astronomia. E nós pensamos nesse projeto para o Ano Internacional da Astronomia. Nós não sabíamos que iríamos continuar. Mas, depois que o projeto terminou, todo mundo quis continuar e selecionamos outros países. Em 2009, especificamente, a gente tinha muito a questão presente da cosmovisão que se tem nos Andes. Ou seja, as pessoas que moram lá, elas ainda têm enraizado os costumes, né, de civilizações que tinham muito contato com a astronomia. A gente conhece muito bem os Incas, mas os Incas eles estão no topo, né? Tinham muitas outras precursoras que tinham esse conhecimento de astronomia. E no nosso projeto, a gente usa esse diálogo. A gente tem interesse em usar esse diálogo. Utilizar aquilo que as pessoas conhecem sobre o céu, sobre a natureza, que a gente acha que não conhece, mas todo mundo conhece alguma coisa, para começar esse contato, né? Essa troca de conhecimentos. E aí, depois, os outros projetos, eles também vieram muito pelo pedido local, né? Como foi o caso da Índia, né? Aqui no Brasil também foi assim. Sim, exatamente. A gente o que sempre tenta fazer é ter uma rede de colaboradores locais, porque assim é muito mais fácil a interação com as escolas, com as pessoas que vão nos ajudar, né, a fazer aquela expedição. Então, sempre um motivo para ir a um lugar é realmente se a gente tem uma rede forte de colaboradores locais. E em 2009, nós selecionamos o lugar, mas é verdade que também, a partir do momento que nós nos fizemos mais conhecidos, porque quando a gente começou, nós éramos um bando de estudantes malucos que queriam fazer um projeto. Mas depois que o nosso projeto ganhou mais visibilidade e credibilidade, então passou a ser o oposto, né? Pessoas que estão muito interessadas, que às vezes não tem um astrônomo, não tem uma universidade perto, mas querem muito trazer. E aí também não só ajudam na questão de escolher as escolas, mas também com o patrocínio, né, que é muito importante. A gente tem um vídeo que a gente pode passar agora, falando um pouco sobre o projeto Ano Luz, que foi o projeto que começou no passado, né, Patrícia? Você pode comentar um pouco sobre que projeto é esse, vocês? Então, exatamente, né? O ano passado a gente fez uma viagem por Bolívia e Brasil. Foram 5 semanas de viagem, né? Eu viajei pelo Brasil e a Sandra... Pela Bolívia e uma semana em Brasil também. Brasil também, então. No estado de Acre.
E esse projeto, que a gente chamou de Brabo, na verdade, né, que é de Brasil-Bolívia, durou 5 semanas, foi para a região amazônica, né, a gente passou pelo o distrito de Pando, na Bolívia, e no Brasil, Acre e Rondônia. Então, ele aconteceu ano passado. Mas nós gravamos um documentário desse projeto. E como o atual ano de 2015, ele é o Ano Internacional da Luz, as atividades que nós fizemos no ano passado, elas já estavam relacionadas com a luz. E gravamos esse documentário com esse enfoque. Então, o nome do documentário que chama Ano Luz, né? Que tem essa temática, né? Não só o documentário retrata um pouco o que a gente fez lá, mas também fala um pouco sobre o problema da poluição luminosa, e, enfim, né, coisas relacionadas com a luz. E, Sandra, o que vocês fazem efetivamente dentro das escolas? Vocês qualificam os professores? Como é que é a relação com os alunos? Como é que isso acontece nessas 5 semanas? Bom, normalmente a gente fica 2 dias per escola, uma média de 2 dias, e o que a gente primeiro faz sempre é falar com os professores. Fazer, no primeiro dia, uma capacitação de professores para mostrar as atividades, para que eles conheçam o material, que a gente deixa material na escola, a gente deixa telescópio, deixa livros, deixa bastante material, para que eles conheçam e podem usar esse material quando a gente vai embora. Porque esse material fica lá na escola. Cada escola recebe um kit de material, sim. E depois, normalmente, na tarde do primeiro dia e o segundo dia todo, é para trabalhar com as crianças. E aí a gente faz diferentes atividades, cobrindo diferentes temáticas dentro da astronomia. Como a Patrícia falou, com os planetas, o modelo à escala dos planetas. Tem algumas atividades que tem que construir um pequeno espectrógrafo, não, para estudar precisamente a dispersão da luz. Tem várias atividades que são bem sencillas, bem simples, com materiais também muito simples de conseguir, e que só para dar um conhecimento básico às crianças das coisas da astronomia. E esse momento, em geral, também, quando nós trabalhamos com os estudantes, como os professores já foram capacitados, a gente sempre encoraja que eles também sejam os que façam as atividades e a gente fique de apoio. Mas aí fica a critério de cada escola, de cada professor. E como a gente tem os telescópios, né, o telescópio fica na escola, a gente também sempre promove a observação do Sol, quando é possível, e noturna, como a gente fica 2 dias por escola, pelo menos uma observação do céu à noite para a escola e para a comunidade que quiser comparecer à observação. E como é que é a recepção desse projeto, da escola, em relação ao projeto? Ela se candidata, vocês procuram a escola, e depois como é que acontece esse meio do caminho para até vocês chegarem lá? Existe uma preparação antes? Como é que isso funciona? Normalmente depende muito dos colaboradores locais, né? O colaborador local é aquela pessoa que às vezes é astrônomo amateur ou tem algum interesse próprio pela astronomia. Ele nos contacta e a partir dele ele consegue esses contatos das escolas. Mas também tivemos casos que as escolas pediram participar diretamente no projeto. E aí basicamente é um pouco uma interação com eles para saber se a gente vai ou não vai. Não fazemos uma seleção assim muito rígida, é realmente onde a gente nos quer, né? Onde a gente tem interesse de nos acolher e nós trabalhar com eles. E também como os projetos eles funcionam por expedições mesmo. Cada vez que tem uma viagem é toda uma logística organizada. Infelizmente muitas vezes as escolas não estão disponíveis quando a gente está. A gente tenta evitar período de férias, mas às vezes sempre tem algum imprevisto no meio do caminho que impede que a escola participe. E as escolas, vocês têm acompanhado assim as escolas depois? Uma coisa é vocês estarem lá, aí vocês vão, sensibilizam, o aluno aprende alguma coisa, né, o professor também, e vocês depois têm algum retorno da escola com relação ao que impactou, né? Porque como até o Vladimir e o Jeff falaram, vocês falaram aqui também, né, criar aquela centelha de vontade de pesquisar. Vocês depois acompanham isso na escola? Vocês acham, como é que funciona o retorno disso ao longo do tempo? A gente não tem assim um plano assim de acompanhamento assim eterno, né, das escolas que a gente visitou, porque digamos uma outra linha assim, né? A gente prefere atingir várias escolas do que permanecer muito tempo em uma. Que, bom, são linhas diferentes. A gente pode ficar horas aqui debatendo qual que é, né, qual que é a melhor ou qual que é a pior, vantagens e desvantagens. Mas, assim,
o que nos acontece muito também é a gente tem muitos alunos que se interessam. Acho que o fato de o projeto ser internacional em 2 vias, né? As pessoas que participam dele são de diferentes países, mas a gente também viaja para diferentes países. E eu acho que só isso já é uma coisa que desperta muito a curiosidade dos estudantes. Então, muitos deles, eles nos adicionam nas redes sociais, a gente continua o contato com eles. E a gente sabe, né, de casos, né, tanto de professores que trabalharam conosco, quanto de estudantes que, enfim, né, que seguiram a carreira ou até pediram carta de recomendação, ou estão participando de outros projetos, né, como foi o caso do projeto agora brasileiro. Em 2015, nós temos um outro projeto. E alguns professores que trabalhamos o ano passado continuam envolvidos no projeto. Sim, eu queria falar enquanto às escolas que a gente já visita, normalmente sí que tem algum contato com os professores. Em alguns países, por exemplo, como a Índia, os colaboradores locais conseguiram realmente organizar um grupo que depois da gente ir, continuam fazendo aquelas atividades naquelas escolas. Então, nossa visita sí que serviu em alguns casos, acho que na Uganda também, para continuar aquelas atividades naquelas regiões que a gente visitou. Em Uganda formou-se um grupo de astronomia amador, que não tinha nenhum. Então, sim, o colaborador, que era um astrônomo amador, e mais uma pesquisadora que fazia debates sobre vários temas de ciência, mas não em astrofísica, porque não tinha astrônomo profissional lá. Eles se organizaram e hoje tem um clube de astronomia que também acaba continuando um pouco esse trabalho. Agora, eu gosto muito de visitar a escola, né? Uma coisa que me chama a atenção. Vocês já foram à escola em Uganda, Índia, Bolívia, Brasil, Acre, né? Que deve ser outro país. Existe muita diferença das escolas, de aluno, de interesse? Como é que funciona? Bom, obviamente a realidade de cada país é muito particular, né? Também a gente viaja fora das áreas urbanas, viaja lugares realmente afastados, né? Longe, onde aquele acesso à educação, à divulgação não é tão frequente. Mas eu sempre percebi um interesse geral das crianças, aquele brilho nos olhos, aquela mirada maravilhosa, fantástica, que é comum em todos os países e que é um pouco o que a gente esperava e o que a gente é um pouco o motor, não, da gente para ir àqueles lugares. E o professor também, eu acho que a gente sempre fala que o professor, né, no Brasil é muito desvalorizado e, infelizmente, assim, é muito triste de constatar isso, mas é uma realidade de muitos países. Então, esse professor, né, também que gosta de trabalhar, ele se sente muito feliz também, assim, desde que inserido, que a gente não chegue lá ensinando, porque não é o objetivo, claro. Desde que tenha essa partilha, que ele se sinta inserido, ele também ele se sente muito valorizado e motivado, né? Porque alguém está olhando, assim, está trazendo uma coisa diferente, né, para a realidade. Patrícia, Sandra, estamos chegando aqui no final do nosso programa. Eu queria que vocês dessem aí o site, como é que contactam o Galileu Mobile, né? A gente tem vários canais, né? A gente tem, justamente, né, para facilitar esse intercâmbio de informação e também divulgar o projeto. Então, o site oficial é www.galileu-mobile, né, em inglês, né, mobile em português, .org. Esse é o site. Depois a gente tem lá o caminho para o blog. Temos um blog também, onde a gente conta as experiências, e que é dentro de WordPress. E temos também a página de Facebook, que aí posteamos todas as atividades que a gente faz. Galileu Mobile, vocês podem encontrar no Facebook. Temos também uma conta de Twitter. E muitos vídeos no YouTube e no Vimeo. Sim, exatamente. Mas chegando na página tem o caminho para todos os outros. Patrícia Spinelli, obrigado pela sua presença. Sandra Benites, obrigado também pela sua presença aqui na divulgação do projeto do Galileu Mobile. Estamos aqui numa pauta de astronomia, divulgação científica, mas a pauta muda a partir do dia 14 de julho. Na próxima semana vamos ter aqui uma pauta direcionada ao empreendedorismo tecnológico. No dia 14 de julho vamos ter aqui Marcos Cavalcante falando sobre processo de inovação. No dia 21 de julho vamos ter um programa do Acelera Brasil, onde a gente vai falar sobre as empresas que ficaram 90 dias incubadas, vamos dizer assim, lá no Vale do Silício. E no dia 28 de julho vamos ter aqui Gastão Reis divulgando o livro dele na área de empreendedorismo. Patrícia Spinelli, mais uma vez, Sandra Benites, muito obrigado pela presença. Você sabe, programa ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Forte abraço. Tchau.